Uma jovem com autismo encontra um lar acolhedor com seus vizinhos após ser rejeitada pela própria mãe. Anos depois, a vida toma um rumo sombrio quando ela precisa voltar a morar com a mãe biológica. O que se desenrola é uma série de eventos perturbadores que culminam em um final trágico. Prepare-se para se chocar com a verdade por trás desse caso e, principalmente, com a pena que a justiça determinou para a criminosa. Savannah Leakey nasceu em 2001. Sua mãe, Rebecca Hood, tinha pouco mais de 20 anos quando engravidou, e Savannah não era um bebê planejado. Os vizinhos de Rebecca, Tamila e David Leakey, queriam muito ter um filho, mas tinham problemas para engravidar. Então, Tamila e David adotaram Savannah e sua meia-irmã. Quando Savannah era bem pequena, ela foi diagnosticada com autismo, mas Tamila cuidou dela e deu todo o apoio necessário durante toda a sua infância. Mas nada dura para sempre. Em 2010, Tamila e David se separaram e as meninas ficaram com Tamila. Alguns anos depois, Tamila começou um novo relacionamento, e Savannah não gostou nada disso, pois Tamila parou de lhe dar tanta atenção como antes. Tamila não pretendia terminar o relacionamento, pois, depois de tantos anos, ela estava realmente feliz, mas também não suportava ver sua filha adotiva sofrer. Um dia, Savannah foi parar no hospital depois de tentar tirar a própria vida. Naquele dia, Tamila percebeu que precisava fazer algo. Ela conversou com seu ex-marido, David, na esperança de que ele aceitasse Savannah sob sua guarda, mas ele recusou. A única opção naquele momento era a mãe biológica de Savannah, Rebecca. Naquela época, elas não tinham um bom relacionamento, pois a Rebecca constantemente insultava Savannah. Tamila estava entre a cruz e a espada, mas, naquele momento, mandar Savannah para a mãe parecia a única coisa certa a se fazer. Infelizmente para Savannah, isso foi como uma sentença de morte. Em novembro de 2016, Savannah foi morar na fazenda de sua mãe. Na época, Rebecca trabalhava como motorista de caminhão e bombeira voluntária. Ela morava em uma fazenda de 81 acres perto da divisa com Arkansas. Rebecca e Savannah quase não se falavam. Savannah amava a natureza e os animais. Agora ela podia passar todo o seu tempo livre brincando com os cabritos e cuidando dos animais da fazenda. Ela parecia feliz. Em dezembro de 2016, Rebecca publicou uma foto de Savannah no Facebook. Em junho de 2017, Rebecca anunciou oficialmente que ela e Savannah estavam planejando abrir um negócio familiar de fabricação de sabão. Se você olhasse a página de Rebecca nas redes sociais, poderia pensar que ela e Savannah estavam realmente felizes juntas. Mas, na verdade, as coisas não eram bem assim. Assim que Savannah se mudou para a casa de Rebecca, ela ficou completamente isolada da sociedade. Ela estudava em casa e ficava na fazenda da mãe 24 horas por dia. Savannah ajudava a mãe nos trabalhos da fazenda e, se não fizesse tudo o que Rebecca mandava, era punida. O ex-companheiro de Rebecca testemunhou que ela dava banho em Savannah em um lago gelado e a fazia engatinhar pelo chiqueiro dos porcos. Savannah não tinha condições normais de vida na fazenda. Sua única fonte de água era uma velha bomba de poço. Ela dormia em um colchão com o ar-condicionado quebrado, enquanto Rebecca e seu namorado, Robert, dormiam em um quarto confortável. Não foi fácil para Savannah se adaptar a essa vida. Antes, ela vivia em condições completamente diferentes, frequentava uma escola normal e convivia com pessoas da sua idade. O fato de Savannah ter autismo significava que ela precisava de apoio adicional. Na fazenda de Rebecca, isso não existia, e ela também não recebia nenhum cuidado maternal especial. Para Rebecca, a incapacidade da filha de se orientar se tornou um fardo. Logo, ela começou a reclamar do custo de cuidar de Savannah. Ela não queria perder sua fazenda porque sua filha estava tomando muito do seu tempo. À medida que Rebecca ficava cada vez mais irritada com a filha, suas punições se tornavam cada vez mais severas. Ela fez Savannah mergulhar a cabeça em um tanque de água fria e suja, a colocou no chão e a fez tirar as calças para bater nela. Certa vez, Rebecca, como punição, quebrou o telefone de Savannah. Ela proibiu a filha de usar as redes sociais. Desesperada, Savannah cortou o próprio braço na frente da mãe. Era um pedido de ajuda. Mas, para Rebecca, isso não significava nada. Nos dias seguintes, ela esfregava álcool e sal na ferida de Savannah 2 vezes ao dia. Sua filha chorava e pedia ajuda, mas Rebecca parecia não se importar.
Ela parecia gostar da dor da filha. Durante todo esse tempo, ela reclamava de como Savannah atrapalhava seu trabalho na fazenda. Rebecca não estava pronta para perder sua fazenda, mas estava pronta para perder sua filha. Em 18 de julho de 2017, Rebecca ligou e relatou um grande incêndio em sua propriedade. Quase 1 acre de terra já havia queimado. Os bombeiros chegaram rapidamente ao local e ajudaram Rebecca a apagar o fogo. Quando terminaram, foram até o celeiro da mulher e pediram água, mas Rebecca recusou. Isso foi muito estranho porque eles eram amigos, já que Rebecca trabalhava como bombeira voluntária. Na verdade, Rebecca ligou imediatamente para os amigos sobre o incêndio e nunca ligou para o escritório do xerife. Rebecca disse que Savannah sofreu uma pequena queimadura durante o incêndio e naquele momento estava descansando. Por isso ela não podia levar água para os bombeiros. Ela não queria incomodar a filha. A própria Rebecca estava sendo tratada de queimaduras na mão esquerda, e quando os médicos perguntaram sobre o estado da filha, ela respondeu que Savannah estava bem e que não precisava de nenhum atendimento médico. 2 dias depois, Rebecca fez outra ligação estranha. Desta vez, ela ligou para o escritório do xerife para relatar o desaparecimento de sua filha. Rebecca deu à polícia uma explicação elaborada para o desaparecimento de Savannah, mas a polícia sabia que era melhor não acreditar na palavra da mulher. Eles convidaram Rebecca para ir à delegacia e fornecer mais informações. Rebecca alegou que Savannah havia desaparecido durante a noite. Ela disse que a filha levou um travesseiro, um cobertor e sua bolsa favorita. Desde o início, os detetives não tinham muitas informações sobre Savannah. Desde que ela havia se mudado para a casa de Rebecca, ela não tinha nenhum contato com a sociedade. Ninguém sabia como era realmente o relacionamento delas. Preparando-se para um possível caso de pessoa desaparecida, uma busca em grande escala começou por todo o condado. A polícia vasculhou a área da enorme fazenda, enquanto voluntários vasculhavam a floresta ao redor em busca de Savannah. Helicópteros foram usados na busca, e centenas de cartazes de pessoas desaparecidas foram impressos e espalhados por todo o estado. 4 dias depois do desaparecimento de Savannah, Rebecca levou seu computador para o corpo de bombeiros local. Ela pediu a um técnico para dar uma olhada. O técnico imediatamente relatou isso ao escritório do xerife, e todos acharam muito estranho. No mesmo dia, algo ainda mais estranho aconteceu. O antigo marido de Rebecca apareceu na delegacia de polícia e ele disse aos policiais que havia testemunhado Rebecca punindo sua filha da maneira mais cruel. Uma das punições incluía fazer a jovem comer a lama do chiqueiro dos porcos. Mais tarde naquele mesmo dia, a polícia chegou à fazenda de Rebecca e interrogou seu namorado, Robert. Rebecca admitiu usar todos os tipos de punição, chamando-as de disciplina. Ela disse que nunca mataria sua própria filha, mas à medida que os dias se passavam, a polícia começou a suspeitar cada vez mais do casal. Eles não estavam dispostos a cooperar e pareciam irritados com a polícia invadindo sua propriedade. Em 4 de agosto de 2017, a polícia obteve um mandado de busca para a fazenda. Quando chegaram ao local, notaram algumas mudanças. Os portões e portas que antes estavam abertos agora estavam trancados com correntes. Algo mais havia acontecido. Rebecca e Robert haviam desaparecido. A polícia conseguiu entrar na propriedade da fazenda e tinha quase certeza de que algo terrível estava escondido lá. Infelizmente, sua intuição estava certa. A algumas centenas de metros das casas de metal, havia uma pilha de folhas e galhos frescos cercada por grama queimada. Havia bitucas de cigarro espalhadas pela pilha. Quando removeram os galhos, encontraram uma camada de cinzas por baixo. Das cinzas, eles recuperaram um botão com patinhos nele. Em seguida, eles encontraram 2 ossos de dedo intactos, uma grande vértebra e vários dentes. Era tudo o que restava de Savannah. Quando a polícia invadiu a casa, eles encontraram um moedor de carne, uma faca e 26 garrafas de soda cáustica. A soda cáustica pode ser usada para dissolver tecidos humanos. Um médico legista confirmou que os fragmentos de ossos pertenciam a Savannah e que uma substância química foi usada para queimar seu corpo. Como a maioria dos ossos havia se transformado em cinzas, isso não teria acontecido em um incêndio comum. Rebecca tinha uma grande quantidade de produtos químicos cáusticos porque ela havia começado a fazer sabonete com Savannah um mês antes da tragédia. Ela se gabou disso em sua página do Facebook. A imagem completa estava se formando, e era muito sombria.
Mas a polícia não poderia encerrar o caso até prender Rebecca e Robert. Em 9 de agosto, eles retornaram à fazenda com um segundo mandado de busca. Desta vez, novas mudanças foram descobertas. As cabras haviam sumido e, junto com elas, as armas. Os detetives apreenderam uma caixa com as roupas de Savannah, uma faca e um frasco contendo um líquido cáustico. Enquanto isso, um mandado de prisão foi emitido para o casal e uma perseguição em todo o país começou. Depois que Rebecca e Robert se casaram, eles compraram passagens de ônibus para Springfield, Missouri. De lá, Rebecca comprou uma passagem para o Kansas, enquanto Robert estava indo para o Tennessee. Mas antes que eles pudessem embarcar em seus ônibus, os xerifes chegaram à estação e o casal foi preso. Eles não se casaram por amor ou devoção ao outro, mas apenas porque os cônjuges têm o direito de não testemunhar um contra o outro no tribunal. Rebecca suspeitou que seria presa em breve e queria ter certeza de que Robert não testemunharia contra ela. Parecia que os dias de liberdade de Rebecca estavam contados, mas as reviravoltas ultrajantes na história estavam longe de terminar. Alguns meses depois, Robert foi libertado sob fiança, enquanto Rebecca permaneceu na prisão. Ela foi acusada de homicídio em primeiro e segundo graus, abuso infantil com resultado em morte, adulteração de provas e abandono de um cadáver. O xerife envolvido no caso afirmou que queria que Rebecca fosse condenada à morte. Ela estava detida na prisão sem direito à fiança, pois era considerada um risco de fuga. Rebecca de alguma forma conseguiu criar uma página nas redes sociais para arrecadar dinheiro para um advogado. Ela se pintou como uma vítima e disse que a polícia não tinha como provar que foi ela quem matou Savannah. A página foi removida logo depois. Mas suas mentiras não pararam por aí. Durante os meses seguintes, ela contou histórias diferentes para diferentes presidiários, cada uma mais ultrajante que a anterior. Uma história era que ela havia se queimado tentando salvar Savannah. Em outra versão, ela disse que Savannah havia se jogado no fogo. O julgamento de Rebecca começou em março de 2022 e foi um caso muito estranho. Rebecca disse que Savannah havia cometido suicídio e que ela havia entrado em pânico e tentado se livrar do corpo em vez de relatar o incidente à polícia. Rebecca já havia admitido os abusos horríveis que infligiu a Savannah antes de sua prisão. Os investigadores a haviam chamado para uma conversa, e ela gravou toda a conversa. Robert encontrou a gravação e a entregou à promotoria. Foi quando ele fechou um acordo com a promotoria. No entanto, a gravação não pôde ser usada como prova no julgamento. Na gravação, Rebecca confessou ao detetive muitas coisas horríveis, mas a acusação não conseguiu vincular aquela fita ao assassinato de Savannah. Rebecca Hood era uma pessoa obsessiva com intenções malignas. Depois de queimar o corpo de sua filha, ela não ligou para o escritório do xerife. Ela estava com medo de que a polícia encontrasse os restos mortais de Savannah. Em vez disso, ela ligou para seus amigos bombeiros, incluindo o pai de Robert, que também era bombeiro naquele departamento. Depois disso, ela se recusou a deixar os bombeiros entrarem, pois estava com medo de que eles encontrassem evidências incriminadoras. Havia um detalhe final que mostrava o quão má Rebecca realmente era. Antes do início do julgamento em 2022, Rebecca passou 4 anos na prisão. Foi lá que ela fez 3 amigas e se sentiu confortável o suficiente para contar o que realmente aconteceu em 2017. Ela revelou que Savannah nunca se matou. Rebecca confessou a uma de suas companheiras de cela que estava chateada por não ter recebido nenhum dinheiro por Savannah. Mas isso não era o pior. Depois que Rebecca drogou Savannah, ela pensou que sua filha estava morta. Então, Rebecca levou Savannah para o topo de sua propriedade e ateou fogo nela. Mas Savannah ainda estava viva. Ela acordou e começou a gritar. Foi quando, de acordo com o relato de Rebecca para a colega de cela, ela começou a espancar Savannah com uma pá até que ela se calasse. A vida da garota foi miserável do começo ao fim. Os momentos felizes durante sua vida com Tamila e David empalidecem em comparação com seus últimos meses com sua mãe. Seus últimos momentos na Terra são simplesmente horríveis de se imaginar. Durante o julgamento, todas as evidências apontavam para uma condenação. Rebecca pediu um julgamento sumário, o que significava que o juiz decidiria o veredicto, sem a participação do júri. Mas a sentença chocou a todos. No verão de 2022, todas as acusações contra Rebecca foram retiradas, exceto uma: abandono de um cadáver.
Apesar de ter admitido ter queimado o corpo de sua filha e cometido violência física, Rebecca não foi condenada por nenhuma dessas acusações. Ela foi condenada a apenas 4 anos por abandonar um cadáver. Ela já havia cumprido essa pena na prisão, então foi libertada da custódia no tribunal, o que gerou muitas reações negativas online.